Shalom, shalom, boa tarde. Aqui estamos mais uma vez no nosso Vale a Pena Ler de Novo. Eu vou dar uma ligadinha na luz aqui para que fique mais iluminado. Um minutinho. Frio lá fora, frio aqui dentro, em todos os lugares frio, mas nós queremos dar uma boa tarde a todos aqueles que estão aí do outro lado. Que Deus possa alegrar a sua tarde, como eu tenho certeza que tem alegrado o nosso dia. E começamos a tarde aqui com essa linda canção das nossas irmãs cantando ao Senhor. E dizer que a nossa live da manhã pegou fogo. No nosso Aviva Mulher de hoje, nós falamos sobre sogras e noras. E eu não sabia que ia ser tão potente e que Deus estaria falando tanto quanto falou hoje. Eu fiquei impressionada. De manhã, eu estava fazendo uma pequena caminhada aqui para dar uma exercitada, mesmo que lá fora estava muito frio, mas eu fazia caminhada aqui dentro do bangalô. E pelo menos de 15 a 20 minutos todos os dias eu tenho feito isso, mesmo que lá fora está muito frio. E enquanto eu estava fazendo a minha caminhada, o Senhor me falava que Ele queria que falasse sobre um assunto, e era sobre sogras e noras. Eu disse, Senhor, mas eu nem preparei para isso, né? Nem está aqui no nosso script, né? E o Senhor me dirigiu ao livro de Lucas 4, né? E falamos sobre isso. E vocês não têm noção. Quando o Espírito Santo te falar uma coisa, não desobedeça. Quando Deus te dirigir a fazer uma coisa, faça. Porque às vezes não é o seu problema, não é algo que você está passando por aquilo, não é algo que você está vivendo, mas é algo que Deus quer trabalhar na vida de outras pessoas. E quando eu comecei a falar, eu não sabia que o impacto dessa palavra sobre a sogra de Pedro, né, que está em Lucas 4, que nós vamos até passar por lá depois, que nós estamos no livro de Lucas. Mas, olha, a palavra ela não volta vazia. A palavra ela faz coisas espantosas, estrondosas, que nós não imaginamos. E quando acabou a live, algumas pessoas não quiseram colocar os seus nomes ali enquanto a live está rodando, passando, mas elas entram no Messenger e algumas têm outros meios de comunicar, né? E eu confesso que eu fiquei até agora mesmo. Eu fiz o meu almoço, almocei, mas assim, engasgada, com tantos testemunhos tremendos, tanto do lado de nora como do lado de sogra. E aí você pode estar falando, mas deixa para falar isso na live da manhã, porque agora vale a pena ler de novo. Mas eu quero exatamente falar aqui sobre o que é ler a palavra, o que é liberar a palavra. Quando nós lemos essa palavra e que eu disse o que Deus estava falando a respeito da sogra de Pedro,
e a palavra, eu acho que ela foi fazendo curvas, algumas ela foi direto, algumas ela foi para cima, outras ela foi por baixo. O certo é que a palavra saiu em várias direções e foi encontrando os lugares escuros onde Deus estava falando. Talvez você queira ler, nós lemos Lucas 4. E eu disse quantas sogras estão escondidas dentro do quarto, né? Esquecidas lá, talvez pode não ser nem fisicamente, mas estão no departamento escondido de cada nora, de cada noro, como eu brinco, né? Cada genro. E elas estão esquecidas em quartos escuros, algumas condenadas, né? Já foi disciplinada, o juízo já veio, elas estão lá de castigo já tem anos. E eu comecei a escutar algumas sogras que me ligaram. E olha, a coisa mais horrível é você ouvir o choro de uma pessoa que a gente sabe que pagou preço para criar os filhos, e agora esses próprios filhos, e vou dizer mais, muitas mulheres que estavam chorando me disseram o seguinte: não foi minha nora que me magoou, nem foi o meu genro, foram os meus próprios filhos que me abandonaram. Eu estou abandonada na minha casa. E quero dizer para a senhora, irmã Elizabeth, que esse aquartelamento, como a senhora fala, que é esse confinamento que nós estamos vivendo, eu já vivo isso tem alguns anos. Eu estou exilada da terra do coração dos meus filhos já faz muito tempo. Eu sou uma mulher que fui colocada à parte. Essa pandemia não me causou dano. Eu já vivo isso tem tempos. Eu já vivo isso tem muitos anos. E quero dizer que algumas pessoas não são pessoas idosas. Tem mulheres de 45, 40, 50 anos que me falaram que os próprios irmãos as exilaram. Algumas irmãs colocaram a outra irmã de castigo lá, nunca deram uma ligação para saber como ela está, porque alguns enriqueceram e ela está lá, no lugar mais, né, da casta humana, lugar mais simples, e está lá exilada, ninguém liga, ninguém convida para uma festa, ninguém faz nada. Então, são pessoas que estão doentes, como a sogra de Pedro, e foi preciso que alguém dissesse a Jesus, quando ele chegou naquela casa, dizendo: olha, Senhor, tem uma pessoa doente nessa casa. E eu falei também sobre as doenças que são escondidas. As pessoas têm vergonha de falar que estão passando por algum problema. As pessoas têm vergonha de dizer: minha filha está como a mulher cananeia falou para Jesus: Senhor, socorre-me, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então as pessoas têm medo de falar que estão passando por algum problema, porque elas têm medo de que a própria igreja as rejeite. Sabe, então hoje eu ouvi muitos choros. Ouvi choro de mulheres dizendo que estão no apartheid, de maridos que usam apenas para sexo e deixam o dia todo isolado, passa uma semana, passa 15 dias e elas estão lá nos quartos, mulheres com depressão, que os maridos não importam, pessoas que tomam medicamentos fortíssimos, ninguém entra para saber como estão. Então, algumas pessoas que estão ligando no momento da live, deixa eu pedir, não mande recados assim, só na live pode escrever, mas assim, entrar por outros meios pode derrubar a live, tá bom? Como aconteceu na segunda-feira. Então, não me liguem nesse momento, senão eu acabo derrubando a live. E então, amados, eu quero falar o poder da palavra. Sabe, não deixe de ler a palavra. Não deixem, porque o seu lar vai ser abalado, Deus vai colocar as coisas no lugar. Esse marido que tem anos que você ora por ele, Deus vai tocar.
Esse filho que você está orando por ele, esses filhos voltarão da terra do inimigo. Essa filha que você ora por ela, Deus a tocará. Sabe? Então, assim, o poder da palavra que foi liberado hoje, através daquela live da manhã, talvez não tenha falado com você, mas você não tem noção do que ela fez na vida de outras pessoas. E algumas noras falaram para mim, a senhora não sabe o tipo de sogra que eu tenho. E eu quero dizer para você, a Bíblia nos manda fazer bem não é porque as outras pessoas são boas, mas é porque elas precisam de Deus. E elas precisam daquilo que está dentro de nós. Amém? É por isso que, deixa eu tentar colocar aqui no... Ai, consegui. A gente não arruma coisa antes de entrar, depois fica dando trabalho para vocês. Mas eu só queria reiterar que nós precisamos mesmo desesperadamente ler a Bíblia. Leia, ande dentro da sua casa lendo a palavra. Ah, mas isso não tem nada a ver eu ler hoje, por exemplo, o Lucas 3, o Lucas 2. O que tem isso a ver? Leia e você vai ver o que acontece dentro da sua casa. Leia, manifeste a palavra viva dentro da sua casa. A palavra lida em voz alta. E você vai ver o que isso vai fazer na sua vida e da sua família. Então hoje eu quero animar as mulheres que me escreveram, que nós oramos juntas, aquelas que que eu dei alguns conselhos. Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas há o conselho à luz da Bíblia, sabe? Esse conselho que a palavra de Deus nos dá. E muitas mulheres hoje já falaram, olha, eu vou fazer esse concerto com a minha nora. Eu disse, libere o perdão. O melhor caminho para a cura é o perdão. E eu quero dizer, o perdão ele faz mais bem a quem perdoa do que aquele a quem é perdoado. Sabe? Então, assim, esse é o momento. Deus nos colocou dentro das nossas casas, fazendo oferta ao altar. E se lembrarem de que alguém, que um irmão, que alguém tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia-te com ele primeiro, porque quer dizer, uma doação à igreja, uma oferta em dinheiro, trazida pela mão de alguém que está com o coração ferido ou que feriu alguém, é uma oferta que, além de ser uma oferta suja, ela é uma oferta que não vai fazer nada. Ela não é recebida pelos olhos do Senhor. Então, por isso o Senhor diz, quando você estiver trazendo uma oferta e se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia-te primeiro com aquela pessoa. Aí depois você vem, traga a oferta e aí será recebida. Então, nessa tarde, nós queremos glorificar o nome do Senhor e dizer a Ele que nós o amamos, que nós o adoramos e que nesse coração que é um altar de adoração, nós queremos começar a nossa tarde adorando, orando, mas também perdoando. Vamos começar a orar? Senhor, nessa tarde nós queremos te exaltar, queremos glorificar-te pela palavra que será falada e lida nesse momento. Queremos colocar o nosso coração como oferta de adoração diante do Senhor. Queremos te exaltar nesse momento, nessa tarde, e colocar o nosso coração, que é altar consagrado a ti, na sua presença. Como Davi dizia, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há algo de mal dentro de mim
e guia-me por veredas eternas, por veredas de amor, para a glória do Senhor. Senhor, eu quero te pedir perdão se eu feri alguém, se eu magoei alguém com palavras, com gestos, com pensamentos, com atitudes. Eu quero te pedir perdão nesse momento. Se eu falei, pensei ou liberei algo com a minha boca que feriu o coração de alguém. E também quero liberar perdão a todos aqueles que me feriram, quer por palavras, por pensamentos ou por atitudes nesse dia. Senhor, eu sou uma mulher livre. Então eu quero continuar sendo livre, Senhor. Eu quero ser livre. Eu quero liberar as pessoas também que estão à minha volta. Não quero ser presa, não quero estar presa de nada nem de ninguém, mas quero ser uma mulher livre para colocar a adoração diante de Ti nesse momento, Senhor. Por isso eu te exalto, te glorifico nesse momento tão belo de oração e de adoração. Enxuga as lágrimas dos olhos a essas mulheres que compartilharam comigo hoje, aquelas que não conseguiram, mas que a live tocou o coração delas, aquelas que estão magoadas, escondidas em quartos escuros da vida, adoecidas nas suas depressões, nas suas tristezas, nos seus abandonos, na solidão que têm vivido. Então, nessa tarde, permaneça conosco, Senhor. Exalte teu santo nome. Te glorifico, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom ser livre. Como é bom poder glorificar o nome do Senhor. Como é bom a gente poder levantar mãos santas em direção àquele que vive e reina para todo sempre. Amém? E eu estou sem água. Com licença que eu vou buscar água. Olha, muita coisa aconteceu hoje. Eu nem preparei as luzes, né, aqui para receber. E muitas coisas porque eu fiquei respondendo pessoas que realmente precisavam de um carinho, de um ombro amigo, de um ouvido para ouvir. Busco água e já volto. Oi, gente, perdoe-me essa live toda assim, mas eu achei até que já ia ler o Lucas 3 hoje, mas tem um episódio aqui que eu gostaria de ler com vocês, que está depois da circuncisão, da apresentação de Jesus e tudo, diz assim: e quando acabaram, no versículo 39 do capítulo 2. Não tenha pressa de ler a palavra, eu sei que vocês já estão lendo em casa, que vocês já passaram por essa passagem, mas eu gostaria da gente ler um pouquinho e meditar nessa palavra. E diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. O que é Nazaré? Nazaré quer dizer lugar de renovo, um broto, uma pequena raizinha que está brotando. Nazaré era uma aldeia praticamente, um lugar muito pequeno. E aí a gente fica pensando, por que será que Deus escolheu Nazaré? Lugar de renovo, um lugar que reverdece, um lugar que pode brotar novamente, mas crescia, fortalecia em espírito cheio de sabedoria. Então vamos lá.
Quantas vezes eu orei essa palavra sobre o berço dos meus filhos, Isaías 11. E o menino crescerá cheio de sabedoria, de conhecimento. Vamos lá, acho que a gente pode até ler juntas. Vale a pena ler de novo mesmo, né? E enquanto eu estou aqui falando essa palavra, anteontem eu fiz uma live com um apóstolo falando sobre, ele é de Goiânia, sobre o mover que Deus quer fazer em Goiânia novamente. E ele falando, olha como a senhora começou um mover de oração nessa cidade, vamos estar nos reunindo. E nós fizemos uma live com vários líderes de várias partes do Brasil naquela noite, de segunda-feira à noite para terça. E eu quero dizer a vocês que os altares estão se incendiando. Você aí de Goiânia, vocês não têm noção do que Deus está fazendo. Às vezes a gente não propaga, não fica falando, porque tem coisas que é segredo de Deus. Na hora que manifestar, você, uau, onde estava escrito isso? Onde estava escondido isso? Por que não foi ventilado isso? E os altares de Goiânia estão se incendiando novamente. As mulheres estão tocando fogo nos altares, os homens estão se levantando, tem mais homens se levantando do que as pessoas estão sabendo, e eu glorifico a Deus, porque eu sou uma intercessora, para que Deus desperte o coração dos homens, para que Deus incendeie o coração dos líderes de suas casas, para que as mulheres parem de carregar um peso que não é delas. Elas são apenas o orado, para que Deus levante homens e mulheres segundo o coração dele. E hoje uma irmã me escreveu assim, irmã Elizabeth, lembra que quando você tinha o programa de rádio, você lia assim uma palavra, diga ao sul não retenha, diga ao norte dá, e você profetizava aos 4 cantos do Brasil para que se levantasse pessoas, e ela citou o nome de um irmão no sul que está sendo muito usado. Me parece que ela citou o nome do pastor, não sei se é pastor ou se é apóstolo, hoje nós temos alguns títulos, né? Pastor Luiz Hermínio, eu anotei, Luiz Hermínio. Ela disse, você naquela época profetizava, diga ao sul não retenha, diga ao sul dê, que os filhos do sul se levante. E ela disse assim, naquela época ele não era convertido e Deus o está usando poderosamente. E você gritava que do norte, do nordeste se levantarão homens e mulheres poderosos do Espírito. E estão se levantando. E eu disse, mas não é a minha palavra. Eu profetizava a palavra. Isaías, diga ao sul, dê, ao norte não retenha, ao sul que libere os filhos do Senhor. Então, não deixe de profetizar a palavra. E eu orava isso aqui em cima do berço dos meus filhos todos os dias, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Para onde que ele foi? Para Natzaré. O que significa Natzaré? Significa lugar de renovo, um rebento, sabe? Um lugar que reverdece. E diz, e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele. Irmãs, vocês que têm filhos pequenos que estão me assistindo, você que é avó e tem um monte de netos ao seu redor, pegue essa palavra. Onde está? Isaías 11. E agora eu tenho que profetizar isso sobre os meus netos. Diz assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E eu sempre dizia, Senhor, que o seu Espírito repouse sobre Ana Paula. Depois nasceu o Levi Rafael. Senhor, que o Espírito do Senhor repouse sobre Levi Rafael. Que sobre ele, que sobre ela esteja o Espírito de sabedoria.
de inteligência e o espírito de conselho e de fortaleza e o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Oh, amadas, amadas do Senhor, gaste tempo com seu filho, ponha seu filho para dormir. Não manda seu filho, vá para a cama, fique lá, desliga isso, apaga isso, vá para você, põe seu filho para dormir debaixo de gritos, de ordens. Não, vá lá. Meu filho, a mamãe quer orar com você antes de você dormir. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está do outro lado. Não importa quantos anos tem seu filho, as mães perdem muito por não fazer isso. Sabe, perdem muito. Meu filho, você já vai dormir? Já, mãe. Às vezes é um adolescente, não gosta de muita conversa. Meu filho, deixa eu orar com você antes de você dormir hoje. Mãe, para que isso? Os adolescentes falam assim. A mamãe está sentindo. Eu não preciso disso. Você não precisa, mas a sua mãe precisa. Eu preciso de fazer isso. E pega essa palavra e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, para que todos os outros espíritos vão saindo. Pegue seu filho no colo, sabe? Ou se ele estiver deitadinho na cama, sabe? Comece a ministrar, estará sobre ele o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Sabe por quê, minhas amadas? Muitas mulheres pedem oração hoje. Irmã Elizabeth, você pode orar pelo meu filho, pela minha filha? E você suspira, porque eu não quero ser mal educada nem grossa com as pessoas. Mas como eu vou orar por alguém que eu não conheço? Se ela, que é a mãe, deveria estar pegando cada área da vida do filho e apresentando ao Senhor? Eu ajudo, posso dizer, Senhor, abençoa a vida desse moço, dessa moça, desse menino, mas nada do que uma mãe com o coração contrito diante do Senhor para orar. Sabe, irmãs, não é que eu não queira orar, é porque é você a responsável por orar. É você que tem que liberar essas palavras sobre o seu filho. E diz, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o que ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Essa era a profecia sobre Jesus. E aqui diz que ele voltou, crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Aí você fica imaginando o que era para Maria liberar uma oração todos os dias, orando a Deus por Deus encarnado na terra. Sabe quantas vezes talvez ela estava dando banho ou estava ali colocando para dormir e ela fechava os olhos e dizia, oh Hashem, Baruch Hashem. Quer dizer, ela levantava os olhos a Deus, mas ela sabia que aquele menino era Deus encarnado. Pensa, que experiências essa mulher teve de falar com Deus Pai a respeito do Deus Filho e envolvida pela sombra do Espírito Santo? Você já parou para pensar sobre isso? Não, mas a gente lê de qualquer maneira, a gente tem a visão da nossa cultura, né? Essa visão única da nossa cultura de fazer as coisas. E aí, olha que coisa linda. Eu quero parar com você agorinha sobre isso. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então, todos os anos, todas as pessoas, onde
onde estivessem, subiam a Jerusalém. Para quê? Porque lá em Deuteronômio, em Levítico, diz que eram para eles adorarem no lugar escolhido por Deus. Então, todos, para ter uma unidade, subiam a Jerusalém. E Jesus já estava de 12 para 13 anos. A hora que o menino é apresentado à comunidade, e quando o menino começa a receber o título de o filho que já pode receber ordens. Aquele filho que já é quase um rapazinho, que já pode tomar determinadas situações sobre os ombros dele. Então, foi nessa época que ele subiu. E diz, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Aí, é aqui que eu quero parar com as irmãs. Uma mulher preparadíssima no coração, cuidava de Jesus mais do que tudo, mas houve um descuido. E eu quero que as irmãs prestem atenção nisso, porque nós estamos para gerar um grande avivamento. Não tire os olhos do seu filho, não tire os olhos das suas filhas, porque muitas mulheres são relapsas. Diz assim, ó, e não souberam seus pais. Quantas coisas os nossos filhos estão fazendo que os pais não sabem? Ah, mas nós estamos numa festa sagrada. Estamos na igreja. Era um congresso, irmã Elizabeth. Não precisa ficar prestando atenção em coisas que acontecem dentro da igreja. Nós estamos em festa, está todo mundo na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou aproveitando essa passagem para dar um alerta às irmãs. Vocês não têm noção de quantas crianças foram estupradas dentro de igreja. Por crentes, não, pessoas. A igreja é um lugar onde vão todas as pessoas. Eu vim aqui receber Jesus. Aí o predador tá daqui. Quantos você vê isso no jornal? Criança que foi violentada, foi estuprada, estava na escolinha dominical. Alguém, um predador daqui, viu que a criança estava, arrastou pela mão, levou no banheiro, fez o que quis. E ninguém percebeu, porque os pais estão no culto, pensando que a criança está na sala de aula. Tem um monte de crianças para uma, talvez duas professoras. E quando você vê, o predador já foi, já pegou uma criança e já fez o que aconteceu. Há lobos travestidos em pele de ovelhas. Tem uma pessoa, amiga, que os sobrinhos foram iniciados na prática sexual, homossexual, pelo professor de música dentro da igreja. Um lobo, um predador, travestido de homem de Deus, entrou naquela igreja e estava aliciando os menores. Por isso, os líderes têm que prestar atenção, quem contratam, quem está ali. E você, mãe, não é porque você levou seu filho à igreja que seus olhos saem de cima, porque a igreja é lugar que tem sãos e doentes. É lugar onde tem pessoas de todos os jeitos. Mas é porque estamos na igreja, eu não tenho que tomar cuidado com a minha bolsa. Hoje, tem um monte de pessoas que estão com a Bíblia na mão, mas não deixaram Deus fazer a obra na vida dela. E muitas pessoas entram ali com Bíblia na mão, mas são bandidos, são ladrões. E isso eu falo em igreja evangélica, igreja católica, tudo quanto é lugar. Diz aqui que não o souberam seus pais. Ele ficou na cidade e não o souberam seus pais. Eles não perceberam. Mães que deixam filhos posar na casa do primo, do amigo. Você está entendendo? E quando vê, estavam em práticas homossexuais. Meninas que foram iniciadas no lesbianismo em casa de amiguinhas e não souberam seus pais. Meninas que estão bebendo,
e não o souberam seus pais. Meninos que estão se travestindo lá quando vai dormir na casa do amigo, pega a roupa da mãe, da irmã, usam salto, fazem toda aquela maquiagem de drag queen, ficam fotografando e mandando para outros amigos para fazer graça. E muitos permanecem aí depois, porque espíritos malignos entram e não o souberam seus pais. Você está me entendendo? Nós estamos com um aquartelamento para gerar em nós um despertar de que somos pais e que nós não podemos colocar nossos filhos só porque estamos vivendo uma vida supostamente evangélica, que nós deixamos nossos filhos fora dos nossos olhos. Veja o que eles estão olhando. Bloqueia certos tipos de coisas que você compra um pacote na internet, quando você vê, tem sites adultos que estão lá e seus filhos assistindo e você nem percebia. Eu falo porque muitos adolescentes me escreveram num seminário que eu dei. Eu disse, não precisa pôr o nome, mande aqui, enquanto temos um recreio, que áreas da sua vida está sendo afetada, e quando voltarmos nós vamos trabalhar sobre isso. E uma das meninas escreveu isso, que ela era viciada em site pornô, o pai e a mãe estão dormindo. Pai e mãe não sabia nem mexer com aquilo, mas os nossos filhos estão evoluidíssimos. Enquanto pai e mãe estão dormindo, ela viciou, ficava até 3, 4, 5 horas da manhã. A hora que o pai e a mãe iam chamar para ir para a escola, ela estava morta de sono. O rendimento da escola caiu. Por quê? Não o souberam seus pais. Deixa eu dizer uma coisa, sua filha e seu filho é responsabilidade sua. Não transfira isso para ninguém. A minha mãe é que vai cuidar. Não, sua mãe já teve o trabalho de criar você e seus irmãos. Agora é a sua vez. Não deixe seus filhos com ninguém. Não deixe. Sabe? Não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que ele viria de companhia pelo caminho, andando, caminho de um dia, procuraram-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Andaram 1 dia e meio, sem perceber que Jesus estava... deve estar com os primos, com os tios. Esse deve estar não significa que está. Com quem seus filhos brincam? Quem são seus amigos? Na casa de quem estão? Não o souberam seus pais. Não é porque eram relapsos. Eles tinham uma cultura de que todo mundo convivia, a família toda, mas não o souberam seus pais. Ele ficou para trás. E se... E diz, e perderam Jesus no templo. Olha que palavra, e perderam Jesus no templo. Muitas mulheres estão perdendo Jesus no templo, no lugar de adoração, no suposto lugar de comunhão, de reverência, e perderam Jesus no templo. Então, é uma reflexão terrível que o Senhor está trazendo para nós hoje. Pensando, porém, que ele vinha de companhia pelo caminho, em companhia dos familiares, andaram o caminho de um dia, procuraram-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aí acontece o caso de que muitas mães que tiram os filhos e não os souberam seus pais, e você não ficou sabendo que seu filho e sua filha estavam praticando, você foi 1 ano, 2, 3 na frente. E quando você assustou, eles não estavam em companhia daqueles que você achou que estavam. Achei que estava com a minha tia, com o primo, com a minha mãe, com os avós, e já não estavam. Agora estava envolvida
no lesbianismo, na prática de homossexualismo, bebendo, prostituindo e você não sabia, e não o souberam seus pais, e não o perceberam seus pais. Amadas, não tire os olhos dos seus filhos, não terceirize a vida dos seus filhos, principalmente a vida espiritual. Ah, domingo, o que você ensina para o seu filho? Ah, domingo eu levo ele na escola dominical. E nem se dá o trabalho de depois que entra no carro, filho, como foi a escola dominical? O que você aprendeu? Conta para a mamãe o que você aprendeu hoje. Não, porque isso dá preguiça. Você não quer ouvir. Sabe, tem muitas mulheres que perdem por não escutar os filhos. Eu me lembro que nós estávamos na chácara um dia e minha família toda ia todo final de semana para o nosso sítio. Meus irmãos, cada um com seus netos, e minha sobrinha neta, já com 2 filhos, a pequenininha de 2 aninhos pediu água. E o outro maiorzinho, 3 aninhos e pouco, estava por ali e ela trouxe água para a menininha e perguntou ele, você também quer, filho? E ele disse, não, não quero água, não precisa, essa noite eu já bebi da água da vida. E ela saiu e eu estava chegando, escutei isso, não quero água, não preciso, essa noite eu bebi da água da vida. Eu peguei ele pelo braço, como é sobrinho, neto, né, filho da minha sobrinha, eu catei ele pelo bracinho, levei para a grama, sentei com ele e falei, conta para a vovó Beth, como foi que você conseguiu essa água da vida? A mãe não escutou, ou isso, escutou e não se atentou. Deu água para outra, ele falou que tinha bebido a água da vida e ela foi para lá guardar o copo. E eu, que tenho os ouvidos atentos, conta para a vovó você conseguiu essa água da vida. Vovó Beth, foi assim, eu estava dormindo, eu fui dormir, só que Jesus apareceu para mim. E Jesus falou para mim assim, Ian, o nome dele é Ian, hoje ele já está um rapazinho, mora em Portugal, lindo. E ele disse assim, e Jesus entrou no meu quarto, vovó Beth, e falou para mim assim, Ian, toma da água da vida. Jesus estava com uma taça na mão. E ele disse, água da vida? E Jesus falou para ele, toma para você ver que alegria você vai ter. E ele falou assim, vovó Beth, aí quando eu bebi a água da vida, entrou uma alegria dentro de mim, mas era uma alegria tão grande dentro de mim, no meu espírito. Entrou lá dentro do meu peito, mas foi lá no meu espírito, quer dizer, ele sabia discernir espiritualmente o que tinha acontecido dentro dele. E ele falou assim, e eu comecei a falar uma língua, vovó Beth, que eu não conheço. Não é essa língua que eu estou falando com a senhora. É uma língua que Jesus me deu e é uma língua diferente de tudo. O menino foi batizado no Espírito, dentro da casa da minha sobrinha, e ela os seus pais não o souberam. E ele contou, não quero água, porque eu já bebi essa noite da água da vida. E ela não percebeu. Só que o meu ouvido, para as coisas de criança, eu sou uma mulher atenta à boca de crianças, porque sai cada pérola, cada revelação de Deus, cada coisa de Deus que eu fico impressionada. Eu sou uma mulher atenta às crianças. Deus fala demais comigo através de crianças.
talvez você nem percebe o que eles falam, e eles falam coisas grandiosas. Estão profetizando e você não está entendendo. Aí você acha que profetizar é falar um pouquinho de língua, e é isso que eu te digo, é isso que eu te falo. Não! Deus profetiza de várias maneiras, e você nem percebeu, e não perceberam seus pais. E aí ele disse assim, aquela alegria invadiu, e eu comecei a falar uma língua que não é essa que eu estou falando com a senhora. E hoje, vovó Beth, eu estou assim o dia todo com aquela alegria dentro de mim, porque o papai do céu me visitou. E eu abracei ele, que ele encheu o olhinho d'água a hora que ele falou, que falou uma língua, e que a alegria tinha entrado dentro dele, ele encheu o olhinho d'água e eu abracei e falei assim, esse é um dom que o papai do céu te deu maravilhoso da parte do Espírito Santo. Eu só podia falar isso, ele era muito pequeno para entender. Foi batizado com o Espírito Santo. E ele tem dons. Eu acho que 2 anos atrás ele estava no banheiro, ele morava na Inglaterra, e a voz do Senhor veio até ele no banheiro onde ele estava, e o Senhor falando sobre a vinda dele que está próxima. Então, se ele está com 13 anos agora, então há 2 anos atrás, imagina, 10 para 11 anos. E ele ligou para dizer que a voz do Senhor disse, prepara, Ian, porque eu estou chegando, estou voltando. Então, um menino profético, com dons proféticos, agora adolescente, e tomara que minha sobrinha nessa live para o coração ficar mais incendiado, para cuidar desses tesouros que ela tem, porque são meninos preciosos, são profetas para essa geração, que não sejam estragados com as coisas da vida. Então não souberam seus pais. E aconteceu que passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pensa, de 12 para 13 anos, Jesus falando com aqueles doutores da lei, os rabinos, aqueles que são grandes conhecedores da Torá, da Taná, o Pentateuco e os profetas. E ele ouvia, mas também interrogava, questionava, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque estava profetizado em Isaías. Minhas irmãs, libere palavras proféticas sobre a vida dos seus filhos. Quantas vezes essa Bíblia minha é aberta no mesmo versículo, profetizando dia após dia a palavra do Senhor. Às vezes meu marido está deitado e eu estou ministrando ele, ô Senhor, que o poder do Senhor esteja sobre ele, fortalecendo, fortalece a carne, fortalece o espírito, fortalece a alma, que ele se incline, o coração dele esteja inclinado para o Senhor o tempo todo. Não deixe que as coisas da vida, o trabalho do dia a dia, venha sucumbir o espírito dele, mas reaviva, Senhor, aviva o coração dele para o Senhor todos os dias. Isso é uma mulher que está esperando a volta de Jesus. Isso é uma mulher de presença. 3 dias depois, mas você está falando de Maria, irmã Elizabeth, que ela foi relapsa? Não, ela confiou demais. E o excesso de confiança, ela confiou, é o Filho de Deus. Deus está com os olhos em cima dele. Só que aí começou já o grande chamado de Jesus ser mais forte, e ele ficou. 3 dias depois o acharam. O que eu quero dizer? Que muitas mulheres não o souberam, não souberam o que seus filhos estavam fazendo, foram pela caminhada, agora tem que voltar e achar esse filho que agora está perdido no mundo. Aqui, Maria, graças a Deus, achou ele no templo. Ele não estava com qualquer companhia, ele estava com os grandes sábios rabinos daquela época, discutindo, ouvindo, interrogando, ouvia, mas também perguntava por quê.
Por que disso? Deus interrogando os rabinos a respeito de algo que ele mesmo havia escrito. No princípio era a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus e a palavra se manifestou aos homens. A própria palavra confrontando a palavra. Imaginem que coisa gloriosa estava acontecendo naquele momento. Mas eu estou usando esse simbolismo todo aqui para dar um alerta às mães. Que às vezes muitas mães acham melhor pedir oração hoje, incomodar pastores para orar por filhos, sendo que ela podia ter percebido, sabido o que estava acontecendo, percebendo o que estava acontecendo e não deveria ter ido e agora tem que voltar em busca dos seus filhos. Quantas mulheres estão chorando nesse momento, atrás de filhos perdidos, porque não souberam os seus pais o que eles estavam fazendo. Não acredite em tudo que seus filhos falam. Não subestime. Ah, ele é novinho ainda. Você é que pensa. Olha, esse aparato aqui chamado celular, computador, eles sabem revirar mais do que você imagina. Mais do que você imagina. E aí, enquanto nós somos jurássicas, eu tento, assim, o máximo que eu posso tentar fazer, mas eu sou jurássica em muitas coisas. E diz assim, e todos os que o ouviam admiravam de sua inteligência e das suas respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, filho, por que me fizeste assim? Por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Imagine a angústia de Maria, ansiosos. Pensa no susto. Cadê o Filho de Deus agora? Ele deu a responsabilidade para nós e nós não sabemos onde ele está. E não o souberam. E eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse-lhe, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Estava saindo da fase de infância e agora dizendo, já sou quase um homem. Vocês não sabem que está se aproximando, que eu tenho que começar a realizar o grande ministério? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. Por isso que eu digo, tem criança profetizando dentro da sua casa e você não está entendendo o que Deus está falando. Comece a escutar o que seu filho e sua filha falam, porque está se avizinhando o grande avivamento que diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos, gente da minha idade, sonharão. Não é qualquer sonho, sonhos proféticos, sonhos que vêm da eternidade de Deus para cá, mas todas as classes sociais e todas as faixas etárias estão envolvidas, convocadas e chamadas para esse grande avivamento. Não despreze o que seus filhos falam. Não desprezem. E aí diz assim, e desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Crescia, não ficou numa estatura pequena, crescia e se fortaleciam. Mas por que estavam me procurando? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Porém, eles não entenderam o que ele quis dizer. Então, ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E Jesus voltou para Nazaré
e a simplicidade da vida de Nazaré que me encanta. E lhes era obediente. Pensa Deus lixando madeira, varrendo serragem das mesas que José lixava, e passava a prancha, e passava, e Jesus varrendo serragem, Deus sendo sujeito a toda a vida simples de Nazaré, por sua causa, por minha causa. Então, amadas, que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor, sabe, assim, de uma maneira gloriosa. Todas as áreas da nossa vida têm que ser entregues. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar dos nossos filhos. Ajuda-nos a cuidar dos nossos netos. Ajuda-nos a manter acesa a chama desse altar das nossas casas. Ajuda-nos a manter acesas as chamas do altar das nossas casas. Não nos deixe ser desapercebidos. Como essa palavra diz, e não o souberam seus pais. Ó Senhor, que cada homem e cada mulher estejam percebendo tudo o que o Senhor está fazendo. Ajuda-nos a consagrar a nossa casa e não sermos relapsos diante do Senhor. Ah, derrama do seu azeite. Oh Senhor, derrama o azeite. Derrama a sua glória sobre cada mulher. Muitas que estão falando agora, me ajuda, Senhor, eu não dou conta. Receba a força do Senhor agora. Uma nova unção que o Espírito Santo te dá essa tarde. Com sua hermosa presença, que a presença gloriosa do Senhor esteja sobre você. O Espírito sopra cada mulher, cada homem, que a sua linda presença esteja sobre cada casa agora. Fortalece cada mulher, cada pai, cada mãe, ó Senhor, cada avó, cada avô. Ó Senhor, ó Senhor, sopra, Senhor, sopra, sopra, sopra. Oh Senhor, recebe nossa adoração essa tarde. Aos pés do seu trono, que essas mulheres que estão aí te glorificando, como um suave perfume, que o Senhor abençoe a sua noite que está chegando. Reflita sobre essa palavra, bendita palavra, e coloque sua casa diante do Senhor. Coloque seus filhos para dormir com a palavra do Senhor. Abençoe-os enquanto dormem, e você vai ver que o fogo vai começar a incendiar a sua casa. Escute. Deus pode estar profetizando através dos seus filhos. Oh Senhor, que suba a nossa adoração essa tarde. O perfume que o Senhor quer. Que suba, Senhor, que suba. Deus te abençoe. Até amanhã no Aviva Mulher. Nos encontramos para a glória de Deus.